Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da It Works. É um prazer ter você conosco e muito obrigado aí por estar conosco mais uma vez. E hoje pra gente é um dia muito especial, muito bacana. Primeiro deixa eu me apresentar, Se você não me conhece, meu nome é Rubens Iscarione, sou CEO da It Works. E para hoje é um dia muito bacana, para nós é um dia muito bacana. Por quê? Porque hoje a gente tem aqui uma convidada que eu acompanho há muito tempo. Eu acho assim, muito bacana o posicionamento que ela tem na internet, o conhecimento que ela tem, ela entrega muito conteúdo, mas a forma que ela se posiciona sempre me chamou muito a atenção, que é a doutora Maria Carolina. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rubens. Obrigada pelo convite. Eu acho engraçado porque é um contraste, né? Doutora Maria Carolina com o perfil que é duquesa de Tex. Aí é sempre um contraste. Não, exato. E isso daí chama muita atenção. É muito bacana, além do conteúdo, né? Eu acho que essa chamada é muito bacana. E o conteúdo, assim, o que me chamou a atenção primeiro foi essa chamada, mas assim, eu fiquei muito satisfeito com o conteúdo que você entrega, que é muito bacana, e aí a gente quer saber um pouco mais de você. Então eu queria que você se apresentasse, primeiro falasse quem que é a doutora Maria Carolina, né? Fala um pouquinho aí de você pra gente. Falo. Meu nome é Maria Carolina, eu sou advogada tributarista, né? Eu sou formada em Direito, tenho especialidade em Direito Tributário. Comecei na carreira 18 anos atrás, quando eu comecei na parte de consultoria e auditoria, de Big Four, então eu tenho ali essa experiência Legal. com consultoria e auditoria. Comecei ali, me apaixonei pelos tributos, quem vai entender, né? Uma coisa meio maluca, comecei a gostar disso. Desde então passei, né, por grandes escritórios de advocacia, fiquei um bom tempo trabalhando para empresas também, fiquei muitos anos na Stellantis, que é a Fiat, né, basicamente. Sim. Ficava lá em BH. Sou mineira, moro em BH. Legal. Então, basicamente é isso. E aí, um belo dia, eu resolvi criar uma rede social, do nada, anônima no início, para poder... Qual que era a minha ideia principal? Era fazer as pessoas passarem raiva comigo. Eu cansei de passar raiva sozinha, com o imposto, e ninguém sabia do que eu estava falando. Sim. E aí eu falei, esse pessoal tá muito tranquilo, esse pessoal tá achando a vida muito boa, não gostei não. Vou começar a explicar imposto para eles, porque aí eu acho que eles vão ficar bravos. E foi basicamente isso, eu comecei, né, na rede social, principalmente no X, e aí eu não aparecia, ninguém sabia quem era divertidíssimo, porque colegas meus... ficavam circulando os memes que eu fazia sem saber que era eu. Você recebia alguma coisa que você mesmo tinha feito? Recebia vários, era maravilhoso. E eles, quem é essa? E eu ficava caladinha, quietinha, falando, não, nem sei quem é. E eu criando os memes ali, porque era o nosso dia a dia. Sim. Eu peguei muito o dia a dia nosso, e aí acabou expandindo muito a minha base, né, para advogados e contadores, porque o nosso dia a dia era essa confusão. E eu comecei a fazer graça com essa confusão, sabe? Ok, então olha aqui a confusão. Eu lembro de um que eu falei de crédito de PIS/COFINS, que é um dos primeiros que eu fiz, que eu recebi de volta de colegas, que eu falava assim, olha, você mistura vários tipos de vinho, e aí depois você tenta separar. É basicamente o que a gente faz com crédito de PIS/COFINS. Você não vai conseguir separar nunca mais, você não vai conseguir saber nunca mais. E aí era aquilo, era a nossa realidade, que eu resolvi dar com uma roupagem de bom humor. Sim. Uma linguagem não muito jurídica. Sim. Porque eu achava que o mais importante era as pessoas saberem. Eram as pessoas entenderem a mensagem. Foi aí que eu descobri, eu que nunca tinha sido da vida acadêmica, que sempre fui a vida toda de trabalhar em empresa, escritório, nunca fui... Você nunca tinha experimentado a comunicação? Nunca tinha, nem a comunicação e nem da aula. E aí eu descobri que eu gostava de fazer e que eu sabia isso. Muita gente começou a falar comigo, nossa, mas você explica muito bem, nossa, mas agora finalmente eu entendi. Foi uma coisa que eu descobri no caminho. E aí eu acho que o perfil tomou uma proporção maior do que eu esperava, especialmente num nicho tão específico. Exato, quanto, né? Esse. E aí eu fui fazendo, e a gente chegou onde está hoje, assim, é curioso. Eu falo que esse assunto é mais ou menos o que tinha uma propaganda do Estadão, eu sei que você conhece, que fazia, que era falando sobre coisas que são chatas e não precisam ser
tida como chato. Sim. Então essa sacada que você deu aí foi muito bacana. E você faz isso daí com uma maestria enorme. Parabéns. Obrigada. É difícil, porque é um assunto chato, como eu disse. É um assunto que eu tento não deixar chato. Mas é um assunto denso. Então é muito complicado você colocar as pessoas na mesma página de um assunto como esse, quando você tem 1 milhão de exceções, quando você tem um sistema confuso, quando você tem muita dificuldade, quando você tem um sistema mudando, e aí é muito difícil você trazer as pessoas. Então eu tento fazer isso em vídeos curtos, às vezes faço vídeos maiores, como no caso, né, das colunas do Estadão, que eu faço vídeos maiores explicando ali com mais detalhes para as pessoas, mas a ideia é trazer todo mundo para a mesma página, a ideia é fazer todo mundo passar raiva também. Legal. E como que surgiu o nome Duquesa de Táxi? Eu não tenho uma boa história, eu preciso contratar uma história boa sobre isso. Eu preciso comprar uma história boa sobre isso. Porque, na verdade, eu não tenho. Na realidade, eu tinha um perfil meu e que era anônimo e que não era Duquesa, não era nada. Era um perfil anônimo. E aí eu resolvi... quando eu saí de empresa e falei, agora eu não tenho mais, né, nenhum tipo de obedecer algum tipo de compliance ou alguma coisa, eu falei, eu vou explicar tributário. E aí eu falei, olhei assim, tinha uma foto da eu falei, eu vou brincar com o DETAX. Porque o DETAX é o de impostos, sim, né? Mas ele pode ser um DETAX do francês que é não tributário. Então eu tive uma ideia disso, eu estava voltando de uma viagem, falei, eu vou fazer um negócio desse, mas não tem nenhuma história boa sobre isso. A minha ideia era permanecer anônima. A minha ideia nunca era ter aparecido. A minha ideia era ter tratado isso como uma brincadeira. Porque, na verdade, eu achava que ninguém ia se interessar por aquilo. Tanto que eu brinco que uma das primeiras threads que eu fiz era ninguém se importa. Era, não, eu vou contar um assunto aqui que ninguém se importa, que ninguém quer saber. E, no fim das contas, as pessoas queriam saber. E aí foi a hora que a roda foi rodando. E aí, basicamente, foi o que eu fui fazendo. O perfil já tem 6 anos. Não, é legal, assim, porque quando a gente olha, fala assim, meu, que baita sacada. Porque você coloca uma linguagem diferente numa área que você tem que mostrar autoridade. Em tese, você tem que ter ser uma pessoa séria, sim, mostrar que você, né? E você deixa essa coisa leve. Assim, então, assim, essa história, assim, que você tá falando, assim, eu imaginava, né? Assim, cara, que sacada que ela teve. Às vezes as pessoas pensam numa construção, exato, de algo, quando exato, na verdade não foi bem assim. Uma coisa natural. Tinha um professor meu que quando eu disse que os meus colegas ficavam tentando saber quem era. E aí, quando eu fui contando aos poucos, isso aí depois de quase 2 anos de perfil, aí teve um professor que ficou chocado quando a gente estava conversando. E aí eu falei assim, não, peraí que eu vou te dar um susto. Aí eu peguei e mandei uma mensagem do perfil da Duquesa pra ele. Falei, oi, ele, é claro que era você. Aí que ele parou pra pensar, ele falou, mas é óbvio que era. Ele falou, é o jeito que você fala, é o jeito que você conversa, é óbvio que era você. Então, basicamente, eu levei pro digital a maneira como eu já era. Legal. Normal. Ali atrás, eu sempre fui assim, meio disruptiva pro ramo do direito, né? Porque se você for pensar no direito, aquela coisa jurídica. Eu sempre fui meio disruptiva, eu sempre fui falando desse jeito, igual vocês estão fazendo no vídeo. Igual, quando vocês veem no vídeo, aquilo ali é literalmente o que eu faço e como eu explico. Às vezes eu explico para cliente dessa forma. Às vezes o cliente fica meio chocado porque ele fala, nossa, mas é igualzinho um vídeo. Eu falei, igualzinho um vídeo. Aqui, o que você tá vendo é o que você ganha, é o que você recebe. Então, normalmente assim, não tem muita firula. Não, mas é sensacional porque você atinge um equilíbrio que é difícil de ter. Né? Porque é muito fácil você cair para um lado. Sim. Não, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa séria, então eu tenho que falar que eu tenho autoridade, ou ir para o outro lado de meme, mostrar algumas coisas mais assim. E ficar só avacalhando. Exatamente, né? E você entrega conteúdo. Não, parabéns aí. Obrigada. Eu acho que é muito legal isso daí. E como que é lidar com isso daí, com o crescimento, passar a ser conhecida? Como que você trabalha com isso? É uma loucura, porque... É um nicho muito específico, então não é que o meu perfil tenha um alcance muito grande, mas o meu perfil ele tem uma influência muito grande na área. Exato. Então, assim, não é como um perfil grande, gigante em números e tal, mas ele tem uma influência legal mas na área ele acaba assim, uma vez que aconteceu no próprio X, eu ter perguntado alguma coisa que tinha uma emenda, uma questão sobre o ICMS-ST, por exemplo. Foi proposta lá no Senado e eu percebi que o senador era meu seguidor. E aí eu perguntei, falei, se eu queria entender do senador
porquê dessa emenda. Sim. E perguntei tranquilamente. E a assessoria me respondeu em 9 minutos. Muito legal. Então era uma coisa que nem eu sabia do tamanho do alcance e da influência disso. Mas eu tento lidar da maneira mais técnica, Rubens, possível. Eu tenho a minha linha editorial técnica. O que eu falo, por que eu falo, como eu falo. Então tem certas coisas, por exemplo, que eu poderia fazer para viralizar ou ganhar alcance na internet que eu não vou fazer porque vai contra aquilo que eu acredito tecnicamente. Tá. Então eu sempre coloquei isso assim. O que é o meu ponto principal? Técnica. Não interessa. Se política está claro para você o seu limite. É técnica. Se eu não concordo, eu não vou fazer. Se eu não concordo, eu não vou falar. Se eu acho que eticamente está errado, ou se eu acho que passou do tom, mesmo algumas pessoas fazendo, eu opto por não fazer. Eu falo, isso aqui é o limite. Então, a minha liberdade de criação de conteúdo é gigantesca, mesmo porque eu tenho uma equipe maravilhosa que cuida e me ajuda, mas a minha liberdade de conteúdo é essencial. E isso eu passo pela técnica. Eu fico muito preocupada de ficar com vergonha de algo que eu fiz num futuro. Entendi. E eu tenho a história que eu tenho com o tributário. Eu não sou uma influencer, né? Eu estou influencer em certo ponto, mas esse não é meu trabalho. Você aproveitou o canal. Exatamente. O meu trabalho eu sou uma advogada tributarista. Exato, sou uma advogada tributarista. Então eu tenho um compromisso enorme com a história que eu criei nesses 18 anos. Então eu não vou pegar e jogar ela à torto e à direito por uma questão de rede social, que eu acho que esse não é bem o caminho que a gente tem que seguir. Então, assim, para mim, do ponto de vista técnico, faria? Ok, isso aqui, posso falar, posso fazer o vídeo. Não faria? Não vou fazer, não é. E aí a gente breca e acabou, não faz mais. Sempre com esse olhar mais preocupado com a técnica. Eu acho que é por isso que o pessoal gosta tanto do perfil e recorre ao perfil e pede qual que é a opinião e tal. Legal, bacana. E me fala uma coisa. Agora vamos entrar em reforma tributária. Maravilhoso o assunto. Um assunto aí que está pegando, né? É uma preocupação de todo mundo. Para você, reforma tributária, da forma que está feita, ela é uma reforma boa ou não? Da forma como está feita, Rubens, a gente está indo de volta para o caminho que a gente tinha que estar. Tá. Eu costumo fazer uma analogia da seguinte forma. A gente estava com o carro virado para o sul, querendo chegar no norte. A gente não ia chegar. Tá. Né? A gente ia ter que dar a volta se a gente quisesse ali na terra, fazer para poder conseguir chegar. Legal. Não, a gente não ia conseguir fazer isso de uma forma tranquila. Agora, a gente pegou o nosso carrinho e viramos para o norte. Então, a gente está pelo menos na direção certa. Isso quer dizer que nós vamos pegar uma rodovia pavimentada, com 6 pistas e bonitinho, ir direto e chegar lá rápido? Não quer dizer isso. Legal. Quer dizer que a gente vai passar por alguns caminhos difíceis, quer dizer que a gente não vai pegar o caminho mais fácil. A reforma ela tem elementos políticos que foram importantes na discussão. Então, algumas coisas ali, eu mesma, eu acho engraçado, às vezes as pessoas acham assim, você tem que concordar com a reforma num pacote. Você é favorável à reforma, você tem que ser favorável com tudo. Não vou ser. Aí é a questão da técnica. Até porque abrange muita coisa. Exatamente. Isso daqui, por exemplo, não está correto. Isso daqui, por exemplo, não está tão bom. Isso daqui, por exemplo, é um problema para os contribuintes, porque como eu não venho de meios acadêmicos, eu venho do dia a dia de empresa, sim, né? A gente sabe exatamente o que funciona e o que não funciona. Então você bate o olho e você fala, isso aqui num dia a dia de empresa vai ser um Deus nos acuda. Ou isso daqui é difícil para sistema, isso daqui não tem sistema que dê conta. Então, assim, esse background que eu tenho, né, de empresa e de consultoria, me ajuda muito nesse ponto, que não é uma coisa acadêmica, né? Sim. Eu não fico ali sentada, acadêmica, pensando. Mas é isso, a gente está no rumo certo, mas tem muita coisa para a gente melhorar na reforma. Legal. Então, esse é o ponto. E deixa eu te perguntar, o que você acha que foi bacana e que vai facilitar a vida e vai entrar fácil? Quais os pontos que você acha que da reforma, isso daqui vai pegar bem, é bacana, facilitou a vida do contribuinte? Olha, os princípios da reforma básicos foram mantidos. E isso faz com que eu dê uma nota alta para a reforma. Então, quando a gente está falando neutralidade, aquela coisa do imposto não ser mais importante para o que você vai fazer economicamente falando. Tá. Então, a empresa não tem que decidir se ela vai se instalar em determinado lugar ou não. Tá. Porque o imposto não vai mais fazer relevância, vai ter relevância nisso. E isso é muito importante, porque o imposto não tem que ser relevante.
O imposto tem que ser só o imposto. Ok. Do ponto de vista, falando especificamente desse ponto, como que você entende a transição disso, como que vai ser? Porque hoje existe uma cultura. Exato. Então, como que você entende que... eu também concordo contigo que o princípio está corretíssimo e bacana. Mas como que você entende que vai ser a transição disso daí? Dificílima como qualquer reforma. Quem já fez reforma em casa sabe. É verdade. Quem já fez reforma em casa... E todas as vezes eu ainda brinco. É uma reforma com gesso. Já fez reforma com gesso? Tenta vedar os negócios. Não consegue vedar. Sai pó para tudo que é lado. Então a gente não consegue. É uma reforma com gesso. E é uma reforma com gesso que vai durar 5 anos. Sim. É bastante tempo na chuva. É bastante tempo ali na complicação. Eu acho que vai ser difícil. A gente está mudando, e eu procuro falar muito isso nos cursos, quando eu estou dando aula especificamente. A gente está virando 180 graus para a nossa visão de tributação no Brasil. É uma mudança de chave total. Total e completa. Então, hoje, como a gente pensa em imposto, e todas as empresas estão estruturadinhas para isso, porque as empresas hoje estão ali bonitinhas, sim, fazem tudo certinho, sabem jogar o jogo. Elas vão ter que começar a trocar o jogo, e o pior, vai ter que conviver com 2 jogos durante um tempo. Tendo que precificar, tendo que enfrentar a economia, tendo que enfrentar, sei lá o que a gente vai ter para enfrentar, por exemplo, a partir de 29, que é quando começa a substituição gradual do IBS, por exemplo. Perfeito. Porque eu acredito que a CBS, quando a gente está tirando PIS e COFINS, eu acho que a gente pode até ter um lampejo ali de mais simplificação. Isso. Porque o PIS e COFINS não tem como ser pior do que ele. Então como a gente faz a troca de uma vez, né, sai PIS e COFINS, entra a CBS, eu acho que vai ser menos traumático. O que eu acho que vai ser traumático mesmo é o IBS nessa troca de 2029 a 2032. Aí eu acredito que sim, vai ser bem traumático. A gente aqui não está falando que vai passar por isso ileso ou que é tudo 2.000 maravilhas. É o equivalente, Rubens, ao que a gente passou com o Plano Real em termos de mudança. Eu tento colocar isso para as pessoas, porque as pessoas, às vezes, elas tendem muito a ignorar o que é a reforma, né? Ou deixar para pensar depois. Não, isso aí vai adiar, né, de novo. A gente já viu isso daí muito, né? Na história, é bem assim, tem isso aqui, não vai passar, isso daqui é Brasil. Então, tem que se preparar, porque vai ser um período complicado durante muito tempo. A gente teve ali o Plano Real, que eu sou uma obcecada pelo Plano Real, e já estudei muito, e aí você tem uma virada em que o país inteiro colaborou, aí você tem uma virada de uma estabilização ali, de uma moeda de referência, aí dia 1º de julho muda tudo, temos outra moeda, e o brasileiro se adaptou fácil àquilo, todo mundo se adaptou fácil e a gente passou por aquilo. Foi uma mudança brusca. Em termos do que a gente tem pela frente, que foi a estabilidade do real e tudo, isso é a mesma coisa que a gente vai ter em termos de tributação, é o mesmo nível de mudança. Então, eu acho que as pessoas têm que ter isso bem claro. Porque a gente tem hoje cálculo por dentro, a gente tem hoje 1 milhão de coisas que a gente tem que ver de crédito, de PIS e COFINS, um monte de coisa que a gente tem que ficar analisando. Isso vai simplificar e isso vai mudar a maneira do cálculo. Pensa, por exemplo, se você tem um setor de bebidas que hoje calcula por ST, ICMS-ST, e vai sair disso para um outro sistema, só que os dois vão conviver ao mesmo tempo entre 29, 30, 31, 32. É difícil. Sim. Vai ser difícil. E eu temo por alguns impactos inflacionários que possam acontecer justamente por contribuinte que não está preparado. Então, o contribuinte vai saber precificar, vai saber botar preço no produto dele. Já tem dificuldade hoje, né? E aí, imagina que a gente vai ter os dois. Falando de preço, a gente fez um evento e a gente perguntou, estava conversando com o contador, e o contador perguntou para o cliente, bom, como é que você precifica? Aí ele falou assim, olha, eu olho a concorrência e tiro 10%. Exatamente. Né? Então, imagina... Imagina como vai ficar numa mudança de uma tributação toda que ninguém vai estar sabendo o parâmetro. Ele ainda tem a concorrência. Ele vai olhar a concorrência ali e fala, vou lá e tiro 10. Só que vai estar todo mundo perdido, vai estar todo mundo na água. Então, assim, uma das coisas que me preocupa um pouco é isso, essa questão de alguns efeitos que a gente pode ter dentro da reforma, né? Dentro da criação da reforma. Mas se as pessoas, essas empresas, não se prepararem, aí sim vai ficar difícil. E a gente tem aí o mercado, as empresas, que ela tem a sua equipe tributária ali, e tem o contador, que trabalha com N nichos de mercado, coisas diferentes.
como que você entende que vai ser o comportamento? O que esse profissional precisa fazer para ele estar apto para atender o cliente dele? Ele precisa se atualizar, ele precisa estudar e começar ontem. E às vezes as pessoas me perguntam assim, eu tive uma amiga, tá? Minha melhor amiga, inclusive. Ela trabalha com marketing digital. Aí ela virou pra mim e falou assim, Carol, aqui, quando é que eu tenho que começar a olhar esse negócio? Eu juro. Eu falei, você tá atrasada, amiga. E isso porque a gente é melhor amiga. Ela falou, quando é que eu tenho que começar? É nesse ano? É no ano que vem? Eu falei, não, ano que vem já começa a rodar o teste. Já tá, exatamente. Ano que vem começa a rodar o teste. Você vai ter que entregar um monte de obrigações se você não quiser pagar. Se você não quiser pagar a alíquota ali de 1%, você vai ter que entregar um monte de obrigações. Eu falei, amiga, você já tá atrasada. Ela faz casa de ferreiro espeto de pau. Ela tem meu telefone, pode me ligar a hora que ela quiser. Então, assim, quando a gente pensa nas empresas, eu acho que elas ainda não acordaram pro tamanho do problema que a gente tem. Nós estamos falando de o restinho desse ano, mais o ano que vem, para estar valendo. Exato. Para estar valendo. Então, nós estamos falando de quê? 19 meses? Nós estamos falando de 19 meses? É muito pouco. Para você se preparar. E 19 meses não é para alíquota teste, não. 19 meses é para estar valendo. Exatamente. É para a CBS né? estar rodando. Para estar rodando. Você acha que esse tempo de transição ele é curto ou ele é grande? Ele é muito curto. Esse tempo de transição, por exemplo, para a gente entrar direto na CBS, para as empresas, não é que eu acho até que ele não é curto, mas eu acho que as empresas estão atrasadas. Vou colocar dessa forma que eu acho que é melhor. O tempo foi suficiente, vamos dizer assim. As empresas tiveram ali 2 anos, se você for para pensar, por exemplo, vão ter 2 anos. Mas como a gente gosta de se atrasar com calma, exatamente, né? A gente gosta de se atrasar com calma. Como a gente gosta de se atrasar com calma, as empresas estão um pouco atrasadas nisso. E depois, quando a gente vai entrar, né, ter essa substituição do PIS e da COFINS pela CBS, vai ser bom porque vai funcionar como um treino para ir para o IBS. Porque o IBS, ele entra depois, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele entra em 29, mas aí as empresas já vão estar sabendo que elas já vão estar há 2 anos, já com as regras, que são as mesmas. Sim. Eles já vão estar com 2 anos ali nas regras da CBS. Então, a CBS vai ser um bom estágio. Mas ele troca de uma vez. Isso quer dizer que em 19 meses, as empresas têm que saber tudo que dá direito a crédito, elas têm que estar no melhor patamar de crédito possível. Isso que ela tem que ter mapeado tudo, ela tem que ter... O jogo muda, certo? O jogo vira. O jogo muda. Muda completamente. Então, em 19 meses, já estaremos no outro jogo. Em outro campo, em outra coisa. Quem quiser chegar, e aí eu falo que vai ter sempre o portão dos atrasados do Enem, né? Sim. Da vida adulta. Sim. Vai ser ter aquele pessoal se jogando por debaixo do portão. Então, o que vai acontecer? Basicamente, as empresas vão chegar, tipo, no final desse ano e falar, ai, meu Deus, a alíquota teste em janeiro. Socorro, o que eu faço? E aí, a alíquota teste já está rodando e ela vai ter 1 ano apenas para se preparar para o jogo de verdade. Tá, a gente fala aí de 3 atores. A gente fala de um pessoal tributarista, contabilidade, a gente fala do pessoal de tecnologia e a gente fala do contribuinte. Isso. Como que você enxerga o posicionamento? Eu uma vez fiz um evento para contribuintes e estava falando de um assunto e eles falaram o seguinte, isso não é um problema meu, eu pago um contador para isso. Adoro quem fala isso. Você entende que isso é assim mesmo ou não? Não deveria ser. É uma coisa meio cômoda do brasileiro. Porque no final... Não que eu vamos dizer que eu condene isso. Tá. Mas o nosso sistema é tão louco, mas tão louco, que realmente é pedir demais do empreendedor ele entender o que é ICMS-ST, o que é DIFAL, o que é... O empreendedor está preocupado em ganhar dinheiro. Ele está preocupado em fazer a empresa dele rodar. Então, ele sempre deixou isso para o contador. Não que eu recomende isso. Eu recomendo uma coisa conjunta. Tá. Porque eu acho que o contador ele tem que ser amigo do empreendedor e eles têm que fazer algo e pensar algo juntos, sempre. Porque aí você tem. Então, você tem ali o tributarista, se você quiser fazer um planejamento tributário, né, uma ideia de como que eu pago menos, como que eu faço isso dentro da lei. Tá. Não façam isso fora, porque senão eu costumo brincar com a contribuinte fazendo contribuintice. Não façam fora. Então, você tem o tributarista, que é quem vai pensar naquilo. Você tem o contador, que é quem vai operacionalizar aquilo. E aí você tem o TI, você tem a parte de tecnologia, que é quem vai estruturar e colocar tudo isso para rodar. Né? E você tem o empreendedor, que é quem tem que dizer qual que é a dor.
Que é quem tem que dizer o seguinte, o que eu quero produzir? O que eu quero fazer? E esses outros atores vão te dar isso da melhor forma. Porque eu acho que cada um tem que ficar na sua área, de fato. Sim, exato. Porque quem é bom nisso, eu não sou uma boa empreendedora, imagina, eu não ia conseguir ter uma ideia de empreender, fazer qualquer coisa, sem chance. Mas eu não teria a menor condição de fazer isso de jeito nenhum. Mas eu tenho a minha expertise. Então, cada um com a sua expertise, você vai longe. E aí você consegue ter uma equipe boa para poder falar o seguinte, olha, eu quero criar tal produto, esse aqui é o meu plano de negócio. Você entrega para um tributarista, o tributarista vai falar, o melhor jeito de colocar isso aqui é assim. Aí você entrega para o contador, olha, eu preciso disso, disso e disso de tecnologia. Pronto. É cada um fazendo o seu papel, isso que eu acho importante. Sim, legal. Mas assim, a questão é que todo mundo acaba jogando um pro outro, né? Fala assim, esse daqui não é um problema meu. Aí é complicado, porque eu costumo brincar, especialmente quando eu falo com o pessoal do direito, né, os advogados, e eu falo da contabilidade, advogado não gosta muito de número, né? Não é a nossa preferência. Eu costumo brincar e falo assim, às vezes, com os meus alunos, olha, contabilidade e direito é igual tênis e meia. Você não vai longe um sem o outro. Se você resolver tributarista, não saber nada de contabilidade, você vai ter ali o tênis, você não vai longe. Porque uma hora ou outra o sapato vai começar a te machucar e tudo mais. Você é um contador e não quer saber, isso é um problema do tributarista, você vai andar de meia. Então você também não vai muito longe. Exatamente. O chão tem que ser retinho para você não ter problemas. Exatamente. Não é o caso. Não é o caso. Então eu costumo brincar. Eu falo assim, olha, não adianta você querer ignorar a contabilidade, não adianta você querer ignorar o direito tributário. As duas coisas vão andar juntas. E aí, quando você fala de sistema, é a hora que você pega essas duas coisas e transforma isso na realidade. Porque não adianta eu pensar só na minha cabeça. Eu várias vezes já pensei várias coisas e falei assim, aqui, mas tem como controlar isso? Eu não sei. Tem como fazer isso? Tem como melhorar, otimizar isso daqui? Lá no Velho Testamento, né, quando eu comecei a trabalhar lá na época do Velho Testamento, a gente apanhava pra caramba. A gente fazia programas assim, muito simples. Era um sofrimento. E hoje eu acho que a gente tem que se beneficiar de tudo que tem disponível no mercado. Porque o trabalho do contador, principalmente, eu falo isso para o meu público contador, o trabalho do contador tem que ser refinado. Não tem que você ficar preenchendo as coisas. Ele tem que analisar dados. Então, ele tem que fazer uma maneira de esses dados trabalharem para ele. E hoje o contador, né, ele é muito... Olha, eu gero somente uma DARF para você pagar, né, faço as obrigações acessórias e pronto. E não faz o trabalho consultivo. Exatamente. E é um mar de oportunidade. Sim. Legal. E me fala uma coisa. Qual setor que vai sair bem e qual setor que se ferrou na reforma tributária? Todo mundo faz a pergunta de milhões, Rubens. Quando a gente está falando da reforma, a gente fala que a gente vai ter direito a crédito, né? Então, você tem um crédito da etapa anterior. A gente sempre vai falar da não cumulatividade na reforma. Se eu paguei algo, eu tenho direito ao crédito, e aí quando eu for pagar alguma coisa, eu vou abater esse crédito do que eu estou entregando ali, do que eu estou pagando ali. Ok, funciona basicamente assim. Quando a gente está falando de quem é que vai sair ganhando, quem vai sair ganhando é quem está perdendo hoje. Então, quem tem muito resíduo tributário. Como é que você chama? O que é resíduo tributário? Resíduo tributário é aquilo que você não consegue dar vazão e você vai colocando no seu preço. Então, você não consegue dar vazão para aquilo ali. E aquilo ali, invariavelmente, vai virar custo, você vai colocar e aí o seu cliente que vai pagar por aquilo. Invariavelmente é isso que vai acontecer. Quando a gente está falando de resíduo tributário, a indústria tem muito. Então, a indústria tem bastante. Por quê? Porque ela tem mais... a cadeia é maior. Então, ela tem mais resíduos tributários. Então, de fato, a indústria vai sair melhor nessa história toda. Agora, quem é que vai sair perdendo? Não dá para a gente ignorar que a gente está falando de um sensível aumento... para serviços. Sensível mesmo? É sensível. É sensível ao aumento para serviços. Isso aí não dá para a gente dourar pelo. Não muda nada para Simples Nacional. Então, aqueles serviços, os pequenos serviços que estão no Simples Nacional, não muda. Mas aqueles que estão fora do Simples, estão ali no lucro presumido, sim, esses aí vão ter um impacto, é um fato. Tá. E hoje o serviço é o maior volume, né?
Serviço, a gente tem um grande volume, mas a gente tem um grande volume no Simples Nacional. Tá. Então, a gente tem um grande volume no Simples Nacional. Então, assim, não dá pra gente dizer que vai ser o serviço completamente... vai ser um rombo nos serviços e tal. A gente tem muitos serviços no Simples Nacional, hoje uma grande parte dele, 80%. Da última vez que eu tinha visto alguns dados, 2019, era quase 80% dentro do Simples. Mas quem está fora do Simples, aí sim, porque hoje a gente tem uma tributação disfuncional, totalmente disfuncional no Brasil, com diferença entre bens e serviços, que é um negócio que não tem que existir. Nós somos uma das únicas economias relevantes do mundo que tem essa distinção. Então, é o que eu falei, a gente precisa se acertar com isso. E é lógico que vai ter impacto, sim, de carga para o setor de serviço. E me fala um pouco sobre o splitamento. O que vai acontecer? Qual que são as consequências desse novo modelo que vai entrar? Do split payment. Split payment é uma coisa assim, eu achei engraçado porque eu tenho um aluno que disse que ele era ateu de split payment. Eu achei, eu quero, mas eu não consigo acreditar. Bom, o split payment, que eu acredito, ele é uma coisa que pode dar incrivelmente certo ou incrivelmente errado. Mas eu acredito que possa dar certo, sim. Mas isso vai demandar uma capacidade das empresas de adaptação gigantesca. Porque hoje, como é que funciona? Hoje a gente tem uma estrutura das empresas e a gente tem o famoso caixa com imposto. Sim. Todo mundo sabe disso. E esse é o jogo. E esse não é o jogo só do contribuinte, esse é o jogo do Estado. Né? O Estado, muitas vezes, não é o caso de São Paulo, mas o Estado, muitas vezes, demora para restituir créditos de ICMS. Eu sou de Minas Gerais, estou no meu lugar de fala, posso falar do meu estado. O meu estado, por exemplo, não é lá o melhor pagador de créditos. Às vezes as empresas têm crédito acumulado de ICMS e ele fala, sinto muito, devo, não nego, mas qualquer dia eu te pago, tenta transferir para fulano, faz ali uns feirões que você tenta passar crédito para os outros. Isso acontece? Acontece. O meu estado faz isso de uma maneira corriqueira. Então, o Estado também faz caixa com o dinheiro do contribuinte. E não é pouco. E o contribuinte faz caixa com o dinheiro do Estado. Porque se eu vendo hoje e pago só no meio do mês que vem, eu também tenho esse fluxo de caixa. Ou não pago e depois negocio, né? Ou eu não pago e negocio. Então, hoje, é um sistema que vai mudar 180, que é onde eu disse que isso vai mudar 180. Quem não se preparar, especialmente redesenhar seu fluxo de caixa, vai ser um desespero. Um desespero total e completo. Agora, você acha que o impacto é só porque a empresa tem a questão de fluxo de caixa, porque é uma realidade, né? Hoje os contribuintes trabalham com o dinheiro do imposto, conta com ele dentro do caixa. Ou nesse período de 40 dias, ou ele pega e joga para frente. Sim. Isso acontece muito. Como que você entende desse dinheiro saindo da economia antes? Qual que é o impacto que vai ter na economia? Porque enquanto está ali na mão do contribuinte, ele está pagando fornecedor, ele está fazendo... É difícil, mas a gente tem que pensar pelo outro lado. A gente tem que pensar pelo lado também dos créditos que não vão mais ficar retidos com o governo. Tá. Isso eu acho que é um ponto. É um desespero. Quando você tem uma empresa... Eu acho curioso contar isso. Já falei isso para alguns clientes, que é o seguinte. Eu trabalhei em empresa 9 anos, né? Nunca a linha de imposto a pagar foi um problema. E eu acho que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de ver isso. Sim. Nós, enquanto a gente planejamento tributário, se você chegar para uma empresa e falar assim, é isso aqui que você tem que pagar de imposto, nunca vai ser um problema para ela. Isso aqui para ela é do jogo. Sim. É normal. Eu vendi, eu tô pagando. Agora, experimenta aparecer com uma linha ali, créditos acumulados que você não atualiza, que você é um dinheiro parado no seu balanço, aí dá sangue na parede. Aí é um negócio que é desespero, aí é a hora que o planejador tributário, né, é a hora que a gente perde o emprego. Perfeito. Porque não é a questão de pagar imposto, é a questão do dinheiro parado. Então, o fato, se o Estado cumprir com a parte dele também, por isso que eu falo, vai dar incrivelmente certo ou incrivelmente errado. Se o Estado cumprir com a parte dele, realmente, e vamos pensar num caso aqui, Rubens, assim, eu vou montar uma academia. Tá. Eu vou montar uma academia. E aí eu compro todos os equipamentos. Comprei todos os equipamentos de última geração. Se fosse hoje, eu ia ter pagado esse imposto e eu ia recuperá-lo em suaves, eternas e não sei o que, prestações.
pensa no investimento alto que eu teria que ter, Sim. altíssimo, para arcar com o ICMS de todas aquelas esteiras maravilhosas e tudo mais, e aparelho para subir escada. Se eu tivesse ou a restituição ali em 90 dias, essa restituição rápida, pensa na diferença que isso faria no meu business case. Faria uma diferença monstruosa. Então, vai ser... temos pontos que, vamos dizer assim, são contrários ao contribuinte? Temos. Essa questão, especialmente do split payment. Mas nós temos pontos que também são favoráveis para o contribuinte, que vai mudar a maneira como o contribuinte se relaciona, como o contribuinte pensa no seu business case. Porque business case, eu falo, gente, o pessoal acha que business case é um negócio muito fácil. Não é. Você tem que aquilo parar de pé é dificílimo. Sim. E aí você tem que montar, né? Então eu vou montar uma academia. Não é só montar uma academia. Você tem que pensar, nossa, eu vou ter um investimento altíssimo para imposto. Para pagar o imposto do negócio que eu vou prestar serviço. Que muita gente não faz a conta, né? Que muita gente não faz a conta. Então, assim, tem o lado que vai ser, lógico, não tão bom para o contribuinte. Tem o lado que vai ser bom para o contribuinte. Então, assim, é planejamento. É se preparar para entrar nesse jogo novo, que aí é um jogo novo. E como passar essa visão para o contribuinte? Nossa, é muito difícil. Eu tenho falado isso muitas das vezes nos eventos que eu vou, falado muito disso nas minhas aulas e explicar para as pessoas que a gente vai mudar o jogo 180 graus. É outro jogo. Parece o mesmo campo, mas é outro jogo. É como se a gente estivesse jogando futebol, né, normal. Mas é outro esporte. E aí agora vai ser futebol americano. Outro jogo, mudou. O campo é o mesmo. Ali você está ali no mesmo estádio, na mesma coisa, mas é outro estilo de jogar. As empresas precisam se inteirar, precisam entender isso de uma maneira que elas consigam se preparar para isso. Por exemplo, no caso do split, especialmente o split para varejo, como é que vai ser para o varejo perceber que o split está certinho? Será que a gente vai ter a figura do splitter? A pessoa vai ficar tomando conta do split payment? Sim, então você vai ter a figura do splitter, ele vai ficar ali cuidando. Olha, isso daqui realmente aqui teve a retenção bonitinho, pagou, isso aqui tá certinho. Ou como é que você faz com inadimplência? Exato, né? Você vendeu, pagou o imposto, e aí? O split levou aquilo ali, mas aí a pessoa não te pagou. Peraí, cadê? Como é que eu faço? Como é que eu tenho crédito de volta? Enxergar tudo isso, vai ter que ter ferramenta para poder enxergar, exatamente. Né? Sem dúvida. E é um volume grande, né? E uma quantidade grande de produtos, é um volume grande, é uma maneira de fornecedores. Totalmente diferente de fazer. É uma grande dificuldade. A gente está recebendo aqui algumas perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu só abrir aqui. E aqui, uma pergunta que a gente recebeu, aqui é uma pergunta interessante. Se a reforma tributária, se ela exige mais se a reforma contabilidade, o contador, ele vai ter que ser mais rápido ou ele vai ser mais estratégico? Mais estratégico. Mais estratégico. Mais estratégico. Eu penso que a estrutura toda foi pensada para desafogar um pouco o trabalho do contador nesse sentido. É lógico que a gente vai ter mais controles. Não estou falando isso num futuro próximo, não, tá? A gente vai ter mais controles, mais dificuldade e tal. Mas quando a roda estiver rodando, a ideia é que a gente tenha um sistema mais simples e a partir daí você tem um papel mais estratégico do contador. Eu tenho falado isso bastante. E como o contador enxergar isso, já que ele vem de uma cultura onde ele não faz o que ele deveria ser e já está o seguinte, olha, eu sou contador, mas eu pego e entrego obrigações acessórias. Exatamente, eu fico preenchendo o tempo inteiro. Eu fico preenchendo coisas o tempo inteiro. Vai ser, eu acho assim, no começo é lógico que vai ser difícil, eu acho que a gente vai ter passar por um momento de adaptação difícil, mas o contador que entender como é que se joga o jogo, e eu não estou falando que vai ser fácil, como eu dei o exemplo do futebol americano, são regras totalmente diferentes. Então, aquele que entender primeiro como é que funciona o jogo, aquele que entender primeiro, esse é o ponto. Como tudo na vida, Como tudo na vida. É importante a gente colocar a reforma, nivelou todo mundo. Não existe mais quem sabe mais ou menos. Estamos todos nivelados por baixo. Estamos todos nivelados. Então, agora, quem souber mais, quem se preparar mais, vai ter
vantagem, uma né? vantagem bem maior. E aí consegue ser mais estratégico, porque ele vai conseguir entender basicamente o que é o jogo, ele vai conseguir entender e fazer com que os sistemas trabalhem para ele, porque o próprio split payment já mostra o quanto vai ser informatizado. Sim. Tudo. O próprio split payment já mostra isso. Então, quanto mais dados e coisas a gente tiver, quanto mais estratégico fica o ponto do contador. Do ponto de vista de tecnologia, que é olhando aqui para o lado da It Works, a gente tem banco que faz split e a gente trabalha na área tributária. Hoje, do ponto de vista de tecnologia, se você pegar um determinado produto lá na gôndola, você passar no caixa, você fazer o pagamento, do ponto de vista de tecnologia, a gente teria condições de dar essa informação lá para o fabricante, isso daí não está passando, já fazer o splitamento ali no meio, né? A questão é que nós não temos a cultura e não estamos acostumados a enxergar esse tipo de coisa. A nossa capacidade técnica dessa parte informatizada mesmo em relação à tributação, o mundo inteiro fica fascinado com a gente. Sim. Isso é maravilhoso. Né? O mundo inteiro fica fascinado com o que a gente faz. É uma das coisas que o mundo olha, eu já vi paper sobre isso, assim, o mundo olha e fala assim, às vezes eu vi um paper recente sobre isso, informatização de não sei o que, da fiscalização, eu olhei e falei, mas meu Deus, a gente faz isso tem 15 anos. Exatamente, tanto tempo, a gente faz tem 15 anos. Então, assim, a gente é modelo para o mundo inteiro. E o mundo inteiro está de olho no split. O mundo inteiro está olhando o split, está olhando como é que a gente vai tributar instituição financeira. Eles estão olhando, assim, se funcionar, é algo que com certeza vai se espalhar. Se você tivesse que dar uma dica, assim, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, contador, é isso daqui. Porque você está num mundo diferente. A primeira coisa, eu vou fazer duas coisas que eu acho importantes, que eu conecto com o split payment, que eu acho que é um dos mais importantes. A questão da não cumulatividade, porque a não cumulatividade pressupõe, isso na Lei Complementar 214, que o meu fornecedor tenha feito o pagamento. Exatamente, né? Então ele fala o seguinte, ou seja, transformou os contribuintes todos em um monte fiscal, né? Viramos fiscal, viramos fiscal, ok. Eu não era muito favorável a isso não, mas ok, vamos seguir no jogo. Transformou a gente por quê? Porque ao fazer isso, ele empurra a gente para o split payment. Porque pensa se alguém iria entrar no split payment por livre e espontânea vontade. Duvido. Sim. Duvido. Que imagina aquela dificuldade toda, o pessoal, a questão do fluxo de caixa. Se o split payment fosse opcional, muita empresa ia falar, não, obrigado, tô ótimo, não quero. Sim. Isso ia acontecer. Agora, como a gente está falando de você precisa ser o responsável pelo pagamento na etapa anterior, aí você fala, se eu usar split, eu já tenho essa garantia. Então, as empresas vão começar a exigir o split dos seus fornecedores. E aí é uma cadeia. Um exige do outro, que exige do outro, que exige do outro. Então, eu ia falar, fique atento. Eu acho que isso foi uma sacada do governo muito grande. Exatamente. Né? Fique atento aos créditos. O contador, ele precisa entender, porque a gente também, falando de crédito, a gente também tem uma questão dos créditos que não vão ser totalmente amplos. A gente tem a restrição ao uso e consumo. Então, o contador vai ter que entender o que é esse uso e consumo de cada empresa, e cada empresa vai ser diferente. Então, você tem que ter um mapeamento bom de crédito, você tem que ter essa ideia da não cumulatividade, ou seja, você tem que mapear o seu fornecedor e você tem que ficar atento ao split payment. Tudo esses três alinhos que eu falei aqui são três coisas que estão ligadas à não cumulatividade. Legal. Então, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, olha, escuta, eu vou ter que escolher o meu fornecedor para estar dentro de um regime, dentro de uma condição para que eu tenha crédito. Isso. E qual que é, agora se coloca na cadeira do fornecedor. Como que o fornecedor tem que se tornar atrativo do ponto de vista fiscal, tributário para o seu cliente? Compliance. E aí, essa parte do compliance porque, por exemplo, o governo joga com uma alta expectativa de gap de conformidade. Que o que a gente chama de gap de conformidade é aqueles que estão ali na parte, à margem, né? O pessoal ali dos planejamentos mais... vamos dizer assim, pouco ortodoxos, o pessoal que só nega mesmo, vai ter que entrar para dentro do sistema, porque eventualmente alguém vai exigir, porque agora eu posso recuperar todo tipo de imposto. Então, se alguém presta um serviço sem nota,
Não vai, mas porque não faz diferença, porque afinal de contas não é recuperável, principalmente, por exemplo, o ISS. Sim. Como o ISS não é recuperável, para mim tanto faz. Se você me entrega nota, se não me entrega nota, aí você tem que uma sonegação aí, com parte fomentada por esse gap de conformidade. Agora, como tudo vai me dar direito a crédito, eu passo a exigir a nota de todo mundo que me entregou, porque afinal de contas eu não sou bobo, não vou deixar crédito para trás. Então, esse compliance vai ser importante, ter esse compliance, saber que o fornecedor está preparado para a reforma, e aí vai ser uma exigência que vai vir de escadinha. Então, eu acho isso, como eu falei, a sacada da questão de ter que pagar o imposto na etapa anterior e jogar para o split payment é sensacional e vai funcionar. Legal, bacana. Bom, a gente já está indo para o final aqui, esse bate-papo aí muito bacana, dá várias dicas. Nosso público são dois, basicamente, contadores e varejistas. Um, ele é contribuinte e o outro é contador. Eu queria que você falasse para o contador e dissesse o seguinte, ó, o que ele vai ter que fazer, assim, ó, seu passo é esse, para você estar entendendo o serviço que você vai ser prestado. E depois eu queria que você falasse para o varejista, olha, o que você vai exigir da sua equipe tributária e contábil ou do seu prestador de serviço é isso, porque senão você vai ter problema. Tô com uma missão difícil, a pergunta de $1 milhão aqui. Não, mas eu acho que você responde bem isso daí. O que eu falo pro contador sempre é se prepare. Se prepare tecnicamente e entenda, não deixa para o último minuto. Tem muito conteúdo disponível, tem muita coisa. Mas é lei, eu não quero saber lei. Vai precisar saber. Mas eu não gosto porque isso daqui é um juridiquês, eu não entendo. Procure, tem muita coisa, tem muito trabalho. Você vai precisar entender como isso funciona. A gente passou por isso já, 1 milhão de leis diferentes que o contador precisou entender. Né? A gente teve ali vários eventos, 12973, a gente teve vários eventos. Não é novidade. Não é novidade. Quando a gente chegou, vamos trocar a legislação agora, a gente vai ter outro tipo de conformidade. Bom, foi difícil, mas no final passou. A gente teve já regime tributário de transição, RTT, os pobres contadores lembram o sofrimento que foi esse negócio ali 10, 15 anos atrás. Mas vai ter que se preparar. Então vai ter que entender melhor quais são as regras do jogo e principalmente acompanhar o que a Receita Federal está colocando, porque para o contador importa o dia a dia. E agora a Receita está colocando, por exemplo, acho que foi ontem ou anteontem, saiu como é que vai ser os questionamentos sobre a reforma, como é que eles vão receber essas perguntas da Receita Federal. A gente vai ter que pensar que estamos todo mundo no mesmo barco, novo. Sim. Então está todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Faça isso primeiro, isso que eu digo para os contadores. Para varejistas, o que eu diria? Planejem-se. Façam um diagnóstico do que você tem hoje pré-reforma, para você ver aonde você vai. Eu costumo brincar que não tem como você pegar um GPS. Se eu colocar um GPS aqui, eu quero ir para minha casa em Belo Horizonte, a primeira coisa que o GPS vai me fazer é me perguntar onde é que eu tô. Sim. Porque senão ele não consegue me levar. Mas olha, eu quero ir para minha casa em Belo Horizonte. Ele vai falar assim, tá, onde é que você tá? Aí eu vou explicar onde é que eu tô, ele consegue me levar. Se eu não explicar onde eu tô, eu vou ficar andando a esmo. Isso quer dizer que eu posso estar andando para perto de Belo Horizonte? Posso. Posso estar andando para longe? Não. Posso pode. Também, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Então, preparem-se. Façam diagnósticos, façam levantamentos de crédito, tentem entender como que vai ficar o seu negócio, qual vai ser o real impacto. Gama de produtos, eu sei que é difícil, tem muito produto que vai ficar fora. A gente não precisa de alíquota para isso. Você pode testar com várias alíquotas teste que você vai fazer ali, onde você vai testar modelos. Mas se você tem esses modelos prontos, a diferença é gigantesca, é gritante, porque aí você consegue saber onde você está. Então, aqui é um GPS. A gente está indo para a reforma, mas assim, saiba onde é que você está agora. Senão você não vai conseguir chegar. Legal. Agora faltou um segmento que aí eu vou me beneficiar. E o pessoal de tecnologia? Pessoal de tecnologia. O que você diz para o pessoal de tecnologia? O pessoal de tecnologia entra na mesma categoria que as oportunidades para o pessoal de tributário. O pessoal falava, mudando a reforma é maravilhoso para quem é da área. Falei, sim, porque a gente tem um mar de oportunidades. Sim. A mesma coisa para o pessoal da tecnologia. É igual. Antecipar as necessidades, por exemplo, eu acabei de falar uma, que é o diagnóstico desses produtos. O pessoal de tecnologia consegue fazer isso com dois minutos. Então, essa é uma das coisas, eu converso muito com o pessoal de tecnologia para desenvolvimento desse tipo de coisa, às vezes eu preciso de uma solução, preciso de alguma coisa.
olha, eu preciso de uma que o meu input vai ser isso, ou eu vou usar esses dados, aí eu quero fazer modelos, testes. Então, para o pessoal de tecnologia, eu falaria isso. Aproximem-se de quem está fazendo essa parte da reforma para entender quais são as soluções. Eu não estou nem falando das soluções obrigatórias para governo nem nada disso. Falando de planejamento também. Tá. Então, entrem nisso, vejam qual que é a dor ali do planejador, os insights. Tá. Eu, por exemplo, tenho muita coisa, porque eu ainda brinco que eu sou uma blogueira analógica, porque quando começo a colocar em sistema, eu já, meu Deus, eu não sei mexer nas coisas, e o pessoal fica muito decepcionado comigo, que eu não sei ligar, eu não sei... blogueira analógica, que eu chamo. O pessoal... É complicado a vida da blogueira analógica. Mas eu pego muito, muito desse ponto de vista. Eu pego assim... Às vezes eu tenho uma dor e eu falo, muitas das vezes, de coisas, produtos que eu já criei, né, de consultoria, eu virava para amigos da tecnologia e falava assim, aqui eu preciso que vocês façam isso. Tem como? Não tem. Vamos fazer uma revisão a partir de... Não tem, eu consigo revisar crédito com isso. Qual que é o dado que você tem? Aí eu entregava um dado. Eu tenho isso daqui desse jeito, me entrega tal coisa, me entrega uma análise, me entrega um relatório, onde eu tenho uma análise de dados. Então, eu acho que isso é o mais importante. Aproximar para entender a dor, não só das obrigações que o governo vai colocar, que não são poucas, mas para o pessoal se preparar. Principalmente para a tomada de decisão. Exatamente. Né? Eu acho que o pessoal fica muito focado na obrigação e esquece qual informação que eu preciso para tomada de decisão. Né? É isso. Legal, bacana. Doutora Maria Carolina, assim, a gente está acabando aqui a nossa entrevista. Eu quero agradecer muito aí a sua presença, obrigado por ter vindo. Nós vamos convidar mais vezes, aí queria estar te convidando para outras oportunidades também. E eu queria que você falasse onde que a gente te encontra, quais as redes sociais, quais são os seus projetos futuros, como que a gente faz para contratar a doutora Maria Carolina. Conta pra gente aqui. Conta. Eu tenho as redes sociais, você pode procurar por Duquesa de Techs, todas as redes, você vai conseguir encontrar. Você também pode me encontrar, né? Além das redes sociais, tem o site. Eu tenho a Escola de Techs. Legal. Que é o meu braço educacional, tem muito conteúdo. Para quem que é o seu avatar da escola, quem que contrata? São os contadores, os advogados, que é a pessoa que quer entender. A gente vai ali artigo por artigo, numa linguagem fácil, que é isso aqui que eu faço. Sim. Então, a Escola de Techs é basicamente isso daqui que eu estou fazendo, mas num nível de profundidade maior, onde eu apresento as oportunidades da reforma, o que o contador pode ter de oportunidade, o que o advogado pode ter de oportunidade, o que a gente tem ali de problemas, o que a gente tem de ficar atento. Então, tudo isso está lá na Escola de Techs, pode seguir Escola de Techs, que a gente tem conteúdos gratuitos, tem conteúdos pagos, tem conteúdo de todo tipo. Toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, eu tenho a minha coluna no Estadão, Legal. Onde eu também explico. Segunda-feira? Toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Legal. E toda quinta-feira, a gente tem ali às 11h algum comentário sobre algum assunto que aconteceu na semana, também é maravilhoso. Essa coluna do Estadão, ela vem normalmente um pouco maior do que os meus vídeos, explicando ali o beabá mesmo de algum assunto econômico, tributário, e basicamente é isso. Então, Duquesa de Techs nas redes, Maria Carolina Gontijo, vai ser um prazer. Legal, muito obrigado. Eu te agradecer novamente e também quero agradecer o Portal Contábeis, o Portal Sigo Fisco, o Portal Contábeis que está sempre com a gente, o Portal Sigo Fisco que está sempre com a gente e o RDD, o Roberto Dias Duarte. Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por você que aqui nos assistiu, siga-nos aí nas nossas redes sociais, que a gente está gerando bastante conteúdo que está aí pegando para todo mundo, que é o caso aí da reforma tributária. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.